Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para fazer um debate, tirar suas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. Nosso tema hoje é envelhecimento e, especialmente, o envelhecimento saudável que todo mundo deseja. Quem vai falar desse tema comigo é a doutora Valesca Binda, que é geriatra. Tudo bem, Valesca? Tudo jóia. Tema legal, né, pra gente abordar, bacana, né? Com certeza. Lá no meu consultório, Valesca, as pessoas às vezes aos 30, aos 40 já estão interessadas, né, nesse assunto. Me conta um pouquinho como é que é o seu consultório. Primeiro, como que a gente classifica um idoso? Quem é considerado idoso e quem é considerado jovem? Então, Luz, segundo a Organização Mundial de Saúde, idosos são todas as pessoas acima de 60 anos. Lógico que assim, nós estamos falando de um país em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, eles classificam idosos acima de 65 anos. E alguns países na Europa, como a Itália, acima de 70 anos. Já pensou? Ficar jovem até os 70? Tem mais uma questão trabalhista por aí, de produtividade, não é, Valesca? Exatamente. E menos em relação a doenças, né? Porque assim, nós sabemos que agora no Brasil, a expectativa de vida saudável, ela tem aumentado com os anos, Sim. né? Então, a nossa expectativa de vida saudável, que é aquele idoso que ainda trabalha, livre de incapacidade, de sequelas, pode chegar a 73 a 75 anos, dependendo do sexo. Vamos falar desse desejo da gente de chegar nessa idade, né? 70 anos, já pensou, sem nenhuma incapacidade, sendo considerado saudável. O que a gente pode fazer já aos 30, aos 40? Existe alguma coisa? Isso é um questionamento que as pessoas fazem para você? Sempre. Quando aparece uma pessoa mais jovem no consultório, né, pensando assim, o que eu posso fazer para envelhecer bem, sempre digo que o envelhecimento, ele é almejado por todos, né? Só não fica velho quem morre cedo. Isso é muito importante a gente lembrar que todos vamos envelhecer. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, mas tem algumas coisas que são tópicos, assim, como a dieta saudável, né, o que a gente come, né, como as proteínas, as vitaminas, os carboidratos, o que a gente deve colocar num prato de comida. Tem alguns estudos que falam que nós devemos comer 80% do que realmente a gente necessita, né, o controle da obesidade, do colesterol, da pressão, porque isso faz com que o envelhecimento seja mais saudável, porque aquela pessoa que vai envelhecendo, que tem pressão alta, colesterol alto, glicose alta, que não tem esse controle, lá na frente ela pode ter maior chance de ter Alzheimer, por exemplo, e de ter outras doenças que trazem algumas sequelas, como as demências, as isquemias, né, que são os AVCs, que a gente fala, os derrames, né, que muitas pessoas entendem com essa palavra, né, também a atividade física é uma outra coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos pequenos, né, para ser sempre, para estar sempre fazendo uma atividade física, porque ela também previne a obesidade, controla as dores das artroses, a osteoporose, a ganho de músculo, porque a sarcopenia, que é a perda muscular nos idosos, é uma doença que nos preocupa muito, porque aquele idoso que chega no consultório já aos seus 70, 80 anos, dizendo que está com as pernas fracas, é aquele idoso normalmente que não está se exercitando, que está sedentário, que não levanta do sofá, que durante a pandemia inteira ficou muito parado. Então essa perda muscular ela é importante e é um modo da gente prevenir a sarcopenia, é sempre se exercitar, né? Como a dieta que eu disse, a atividade física, os controles emocionais são importantíssimos. Quem não ficou estressado nessa pandemia, né? Quem não passou por um momento de luto inesperado com perda de um ente querido. Então tá sempre com essa questão do emocional, procurar a questão da espiritualidade, esse bom controle, né? E também o que trouxe a pandemia, essa questão do isolamento, voltar agora
aos dentro, relacionamentos, né? Dentro do possível, né? Dentro de uma segurança que a gente ainda tem que viver com essas ondas, picos do Covid, voltar a se relacionar com as pessoas, voltar a frequentar, que seja uma comunidade ou uma igreja, voltar a falar com seus vizinhos, porque muitas pessoas tiveram pânico de tudo que aconteceu, né? E entraram num quadro meio que assim, montaram uma fortaleza em volta e não saem mais de casa, não convivem mais com outras pessoas, tudo que a gente não pregava com o envelhecimento. Que a gente falava antes para o idoso, olha, você tem que sair de casa, você tem que participar de grupos de terceira idade, participar de comunidade, e agora na pandemia, fica em casa, fecha as janelas, não sai de jeito nenhum, então isso trouxe muitos problemas para os nossos idosos, né? Então o envelhecimento saudável, tudo isso é importante. Os hábitos também, né, Lúcia? A gente falar assim da questão do fumo. Agora a gente tem visto uma nova geração com esses cigarros eletrônicos que, porque não cheira, talvez as pessoas acham que não faz mal, né? Mas a prevenção do fumo, o controle do álcool. Gosto de lembrar das pessoas que estão envelhecendo que o metabolismo vai mudando também, né? Com o envelhecimento. Sim. Então, aquela quantidade de álcool que você bebia, que ainda permanece bebendo, a maior chance desse álcool dar uma tontura, daquele idoso cair, fazer um traumatismo na cabeça, ficar acamado ou ter uma fratura. Então, medir essas consequências, né, dos nossos maus hábitos. Em relação à dieta, o idoso tem essa coisa de comer muito carboidrato, não é isso, Valesca? E pouca proteína, né? A gente estava até comentando sobre isso. E aí, o carboidrato é pão, né? Alguns cereais, mesmo as frutas são carboidrato, né? Alguns legumes. É muito difícil inserir essa proteína na alimentação do idoso. E às vezes ele não dá valor a isso, não é? Exatamente, porque assim, sempre gosto de desenhar, né? Não sou endócrino nem nutricionista, mas eu sempre desenho um pratinho de comida com quais as porcentagens que ele deveria ingerir de cada coisa. Sim. O carboidrato, né, como você falou, ele é importante para o idoso. Uma fonte de energia, Fonte né? de energia, né? Mas a gente sabe que também, se ele não comer a proteína, que eu sempre lembro, proteína é o que vem do animal. Então, ovo ou qualquer tipo de carne, né? Então, se ele não tem a proteína, ele vai ter mais dificuldade de ter o ganho muscular por conta da falta da proteína. Vai perder força, né? Exatamente. E com isso vem as quedas, né? Levando o idoso a ficar frágil, né? Sim. E as vitaminas também, né? Que são importantes na alimentação. Porque muitos idosos, ou para muitas pessoas, é tão fácil você ir numa farmácia ou pedir, doutora, me passa uma vitamina, né? Sim. Mas é importante a gente lembrar que as vitaminas, elas são encontradas de uma forma geral nas verduras, nos legumes coloridos, né? Quanto mais colorido, maior a quantidade de vitaminas. Também na ingesta das frutas, né? E lógico que tem as proporções, que é sempre importante. O idoso, ele tá perguntando, ou a pessoa que está querendo envelhecer bem, perguntando para o seu médico ou para o nutricionista em relação à dieta, né? Qual que seria o ideal para ele, porque nós estamos falando de uma forma geral, mas tem aquela pessoa que está magra demais, tem aquela pessoa que já está bem acima do peso, se exercita, né? mais ou se exercita menos. Né? Que gasta mais, gasta menos. Tem uma queixa muito frequente de algumas famílias para aquele idoso que já está bem numa idade avançada, que já não tem um gasto calórico, né? Que fica só sentadinho no sofá, pouco se movimenta e que a gente fica naquela angústia de, nossa, minha mãe não está comendo, né? Ou meu pai não está comendo. Então, assim, ter um auxílio, né, de um profissional para dizer a quantidade ideal, medir quanto de caloria, né? O que tem que ingerir, até mesmo que a gente estava falando há pouco em relação até aos suplementos, o que pode ser usado, porque já tem muita coisa bacana no mercado também, né? Mas nunca com uma orientação de um balconista da farmácia, ou do que o vizinho toma, eu vou tomar, né? A minha mãe tomava, esse é legal que eu vou tomar, né? Tem um nomezinho que eu até brinco que assim, esse não precisa nunca de propaganda, porque ele é encontrado só no supermercado. Há 1000 anos atrás falava dele e as pessoas ainda passam um para o outro esse nome, né? Como também, Lúcia, uma coisa importantíssima para a gente envelhecer bem, que eu gosto de lembrar, são os medicamentos. O uso inadequado de remédio.
Para você ter uma ideia, os estudos falam que os idosos, eles usam em média 5 remédios por dia, né? É a média. Então imagina, bastante, aquele idoso que tem pressão alta, precisa do remédio para pressão. Que tem problema de colesterol, precisa do remédio de colesterol. Que tem diabetes, precisa do remédio do diabetes. Aí tá começando a ficar esquecido, né? Ainda precisa do remédio do esquecimento. E ele ainda acha que o vizinho tomou, ele vai tomar. Ou se alguém indicar, ele vai tomar. Então, o medicamento, ele é muito importante ele ser tomado só com orientação médica. Sempre quando a gente for na consulta, levar todos os remédios, bota numa sacola, joga na frente do médico antes que ele fale bom dia ou boa tarde, porque tem médicos que a gente vai, que a consulta pode ser muito rápida, né? Ou que não é uma especialidade geral, então vai ver só aquela parte assim, só o osso, só a questão da pele. Então é importante o médico saber de tudo que a gente usa, porque se a gente passa um remédio que pode interagir com o que eu já estou tomando, ou diminui o efeito, ou aumenta o efeito. Né? E o médico precisa saber o que o outro médico passou, né? É. E às vezes o idoso não sabe, são nomes complicados, né? Isso. Digo sempre, se não quer levar caixas de remédio, corta a etiquetinha do remédio, ou se não escreve no papel, o horário, a dose. É muito importante, porque às vezes, só um exemplo, tem um medicamento para desacelerar o coração, né, que chama-se atenolol, é um exemplo. Ele tem vários nomes comerciais, mas se eu não sei que eu estou usando o Abloc, que é o nome comercial, um exemplo, e eu preciso desse remédio, talvez o meu médico vai passar outro remédio que é a mesma coisa. E aí eu vou colocar um remédio em cima do outro. Dobrar a dose. Dobrar a dose, posso passar mal, meu coração pode bater devagar demais, eu posso ter uma pressão baixa demais, né? E os efeitos colaterais também, né? Que são indesejáveis e que a gente sempre tem que ter esse suporte do médico para você estar dando um retorno. Olha, doutora, o remédio que eu comecei a tomar me tirou o sono. Ah, doutora, o remédio que eu comecei a tomar me prendeu a urina, né? E outras coisas mais que são até mais complicadas, né? Em relação ao remédio, até em relação aos filhos, né? Porque às vezes o idoso fica na casa de um filho e às vezes na casa do outro, né? Ontem eu atendi uma paciente com esse perfil. E às vezes uma filha domina toda a questão e o outro não. Eu falei, olha, vocês precisam se comunicar melhor, porque senão vocês vão se confundir aí na hora de fazer a medicação, né? Exatamente. E a gente está falando de uma geração que a gente ainda pega de idosos que não é igual a nossa, que temos poucos filhos, né? Essa geração tem muitos filhos, né? Então, às vezes, a gente está falando de um idoso que tem 5 filhos, são 5 casas diferentes que ele transita, né? 5 cuidadores diferentes, né? Então, isso é muito importante. Como também, quando vai ao médico, se é um filho diferente que leva o caderninho, a agenda hoje, 14 de julho, consulta com a doutora Valesca, ela mudou tal e tal medicamento, refaz a lista, né? Porque a gente está falando dos idosos independentes, aqueles que dominam bem os seus remédios, que têm as caixinhas lá separadas, que eles vão tomar os seus remédios, mas quando muda de lugar, muda a pessoa que está cuidando, é importantíssimo você saber o horário, a dose, com que toma, se é com a barriga vazia, se eu tenho que tomar água, se eu tenho que tomar leite, se é depois da comida, tudo isso é importante, verdade. né? Voltando lá no exercício físico, Valesca, eu vejo assim o idoso que gosta de passear, às vezes faz uma hidroginástica, mas tem um pouquinho de resistência ao exercício de força, né? Sim. E a gente tem estimulado muito isso no consultório, porque por causa da questão da massa muscular, né? Então, porque sempre gosto de dizer para os nossos idosos, caminhada é bom? Ótimo, adoro caminhada, mas é aeróbico, Isso, né? É melhor do que não fazer nada, Exatamente, eu falo isso. melhor do que ficar sentado no sofá. Com certeza. Mas só a caminhada não complementa toda a necessidade que o idoso precisa. Porque a caminhada vai ajudar o quê? Ajuda nos problemas do coração, ajuda a prevenir algumas doenças, ajuda a controlar o colesterol, a diabetes, ajuda a melhorar a ansiedade, o estresse, mas o ganho muscular a gente não ganha só com a caminhada. Então, o exercício resistido, onde a gente pode encontrar? No pilates, na academia, no funcional, sempre muito orientado. O idoso não deve ir para uma academia e fazer o exercício que ele lembrava que fazia 20 anos atrás,
né? Ou que ele está vendo que a outra pessoa está fazendo e ele está fazendo igual, né? Tem que ter uma orientação do profissional de educação física ou do fisioterapeuta, que seja no Pilates, né? Agora, eu tenho visto algumas hidroginásticas que faz a musculação dentro da água também, que é legal quando a gente tem problema de algumas artroses, que aí é o exercício sem impacto dentro da água, que é a hidroterapia, né? Mas assim, a atividade física para ganho de força é essencial, porque a gente falou da sarcopenia, que é a perda de massa magra, né, do músculo, que faz com que os idosos tenham fraqueza nas pernas, que tenham mais quedas, e aí, consequência, fratura, imobilidade, e aí é uma bola de neve. Em relação à reposição de vitaminas, tem um estudo recente dizendo que aquele polivitamínico, né, então aquele monte de vitamina, um pouquinho, uma quantidade pequena de cada uma num comprimido só, que parecia que funcionava, o estudo mostra que não. Então, talvez seja o idoso, seja uma pessoa, para a gente medir cada vitamina. Sempre. E a gente ir direto e repor aquela necessidade, ou então corrigir a dieta. Porque, na verdade, alguns elementos, né, por exemplo, o cálcio, é melhor o cálcio alimentado do que o cálcio de reposição. E às vezes a pessoa se recusa a comer um queijinho, né, tomar uma xícara de leite e quer tomar o cálcio de reposição, não é isso? Exatamente. Sempre, né, Luz? Assim, nos exames que a gente pede para os idosos, inclui todas as vitaminas principais. Eu não estou falando daquelas vitaminas que a gente nunca pede, né, que só aumenta o pedido médico, né? Aqueles polivitamínicos, né, que são preços, aquelas fórmulas de R$1.000, né, que algumas pessoas têm tomado. Mas eu estou dizendo assim, a necessidade mesmo do idoso, a gente vê o cálcio, a gente vê o ferro, a gente vê a vitamina B12, que é uma vitamina importante para a memória, até mesmo para queixa de força, né, que é importante, né, a gente o ácido fólico, né, então tem algumas vitaminas, a vitamina D também, importantíssimo, então que a gente sempre tem que dosar. E a reposição, a minha reposição não vai ser igual à sua, não vai ser igual ao seu esposo, então cada um vai ter a dose necessária, né, que tem que ser orientada pelo profissional médico, né, para que aquele idoso faça uso. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de vacina? Tem alguma vacina especial nessa faixa etária? Sim, nós temos um calendário específico para os idosos. Eu vou tentar pontuar todas as vacinas aqui. Vou começar para uma que a gente toma desde criança, que é a vacina de tétano, né? Que ela deve ser tomada a cada 10 anos. A vacina de gripe, que ela deve ser anual, né? Muitos idosos ainda não tomaram a vacina de gripe desse ano, que o ideal é que ela seja tomada final de abril, início de maio, né? Que é onde os vírus já estão começando a se circular, né? Agora, é importantíssima a vacina do Covid, que nós vemos como caiu o número de idosos contaminados depois que foram vacinados. A gente já está na 4ª dose, os atrasados aí, vamos colocar a vacina em dia, né? E perder esse medo, né? Não só da vacina do Covid, muitas vacinas, quando foram lançadas, me recordo, anos atrás, a própria da gripe, né? Que tinha aquelas charges assim, a vacina foi feita para matar os idosos, o governo não quer mais pagar, né, os impostos, então quer que os idosos morram. Isso é ridículo, né? Porque, um exemplo, a vacina da gripe mesmo, ela é feita do vírus morto, né? Então não vai causar gripe em ninguém. Mas muitos idosos demoram a se vacinar. Então, quando ele vai se vacinar, ele já pegou gripe, ele já está gripado, né? Porque toda vacina, ela demora um tempo para fazer efeito também, né? E a gente tem que lembrar disso, né? Nós temos 2 vacinas para pneumonia, que é a Prevenar e a Pneumo 23. Todas 2 já são encontradas gratuitamente para os idosos, né? Temos também a vacina de herpes zoster, e agora até com uma novidade, porque antes a gente só tinha uma vacina de herpes zoster que prevenia a complicação do herpes. Agora foi lançado recente aqui no Brasil, já existia há muitos anos em outros países, uma vacina que previne até em 97% a doença. Então, uma vez que você tome a vacina, você pode ficar até 10 anos, que os estudos recentes dizem, sem ter a doença herpes zoster, que é uma doença muito doída, né? Importante, idosos podem ficar de 6 meses a 1 ano com dor no local depois de ter a doença. São vacinas que estão no calendário vacinal do idoso e a gente precisa de colocá-la em dia. Sempre levar o calendário para o médico olhar, eu acho que é uma dica legal também, né? Porque às vezes a gente acha que tomou, por exemplo,
Pneumo 23, ela é dada nos idosos acima de 65 anos. E ela tem um reforço depois de 5 anos. Então a gente esquece, né? Então se você não está lá com a sua carteirinha de vacina em dia, ou que você olha de vez em quando, é importante na consulta levar para o médico olhar. Valesca, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica, né? Então eu queria que você deixasse essa dica de hoje. Pode ser para a família, pode ser para o próprio idoso. Me fala, o que você gostaria de dizer? Então, eu gostaria de dizer para vocês que estão me ouvindo que, assim, o envelhecimento, ele é individual. Cada um vai envelhecer de uma forma diferente do outro. Então, procure o seu médico. Aquelas pessoas que não têm muita afinidade com algum médico, escolha um médico para te acompanhar. Faça os seus exames de rotina. Comece a praticar uma atividade física. Melhore a sua alimentação. E não deixe que o desânimo chegue e tome conta. Dicas preciosas, hein, Valesca? Inclusive para nós, né, que estamos no processo. Bom, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Informações super preciosas mesmo, tá Obrigada. bom? Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.